Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, fechando agora este ciclo de estudo que nós estamos fazendo acerca das 5 solas dentro da expressão da Reforma Protestante, assim que iniciou com Martinho Lutero e ele fixou dessa maneira. Nós já passamos por 4 aspectos, nós já passamos pelo sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, ou seja, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente pelas Escrituras. E o quinto aspecto é soli Deo glória, né? Somente a Deus se dá glória. E é este aspecto que nós vamos tratar hoje, estudar um pouquinho mais, buscar a direção do Espírito Santo dentro da palavra de Deus, como regra de fé e prática, a Bíblia, para que nós compreendamos sempre qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isto que o Espírito Santo nos conduz, para que nós cresçamos em conhecimento, para que a nossa vida seja um louvor ao nome de Deus, a pessoa de Deus em Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Quando nós falamos desta expressão, soli Deo glória, né? E aqui a expressão da glória, o que significa isso? O que significa de fato glorificar? O que é um ser glorificado? Como nós podemos compreender melhor esta expressão e esta palavra? Nós temos muitos textos na Bíblia falando a respeito desta expressão, mas como nós estamos no último tópico, eu também vou tratar desse último tópico através, principalmente, do último livro da Bíblia. É claro que nós vamos caminhar em outros textos, mas Apocalipse fala de uma maneira bastante clara a respeito dessa glorificação a Deus. E nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, nós temos o que é conhecido como as mensagens angélicas, as mensagens de Deus através do anjo que foi enviado ao apóstolo João para que escrevesse as revelações daquilo que deveria acontecer. Então, Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 em diante, olha o que o texto diz aqui. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o texto aqui está falando a respeito da glorificação, a quem se deve dar somente a Deus se dá glória, e é por isso que nós voltamos à questão da glorificação, à pessoa exclusiva de Deus na sua totalidade triúnica, como nós classificamos assim a nível de estudos, dentro da limitação da compreensão humana. Nós temos a revelação de Deus na pessoa de Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. As três formam a unidade divina, então há um só Deus, porque eles têm o mesmo poder, o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Então, nós temos a mesma expressão divina. Então, há um só Deus e somente a Deus se dá glória. Aqui em Apocalipse 14, 6, o texto fala: vi outro anjo, né, o apóstolo João descrevendo, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, a primeira expressão que é apresentada ao apóstolo João, para que ele registre, para que nós compreendamos a vontade de Deus e possamos glorificar a Deus com a nossa vida, é
que existe um evangelho eterno. A palavra do grego, evangelho, que quer dizer boas novas, boas notícias. Então, a palavra de Deus é para nos trazer algo bom, algo de paz. Não é para nos trazer peso, não é para nos trazer culpa, não é para nos trazer preocupações e ansiedades. Pelo contrário, é para nos trazer paz e para que nós saibamos que Deus está cuidando de nós a todo momento. Então, aqui é apresentado para o apóstolo João e ele registra para que você e eu saibamos hoje que Deus está cuidando de nós. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. E é por isso que eu já falei em outros vídeos, em outras gravações, que eu não sou muito adepto da expressão Antigo Testamento e Novo Testamento. É claro que nós sabemos do contexto histórico, sabemos da expressão de Cristo Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e a divisão histórica acabou se classificando desta maneira. Mas como Jesus mesmo diz, ele não veio para abolir a lei, e também nenhum tio e nenhuma vírgula será tirado da palavra de Deus. Porque Deus não é um Deus de enganos ou de contradições. Então, ele fala aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, e o que ele fala é para toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as culturas. Sendo assim, o evangelho é eterno, desde a expressão da criação até os nossos dias, e vai ser assim eternamente. Então, essa classificação de Antigo e Novo Testamento é uma classificação ruim, porque o Antigo ele dá a ideia de que não tem mais validade, o que não é verdade, porque nós temos as profecias no Antigo Testamento, nós temos as promessas, nós temos a presença de Deus cuidando de nós em vários aspectos que nós observamos pelos ensinos dos livros que estão no Antigo Testamento. Então, a expressão que é apresentada para João é uma expressão muito melhor, chamar a palavra de Deus, a Bíblia, de evangelho eterno, um evangelho eterno que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, a boa palavra de Deus que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Evangelho eterno, a boa palavra de Deus, permanente, presente para todos os tempos, para todas as culturas, para todos os povos, em todos os lugares, em todas as épocas. Então, vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Então, aos que estão sobre a terra, nós que vivemos aqui, né? Seja em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer continente, todos aqueles que habitam na terra, este evangelho serve para a humanidade. Todos os que assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua, povo, dizendo em grande voz. E aqui vem a mensagem do evangelho. Olha a mensagem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, vamos estudar com bastante detalhe esta expressão para que nós possamos compreender melhor. Quando ele coloca aqui, registra no versículo 7, que Deus está dizendo, né, com uma voz, né, temei a Deus, com uma voz grande, né, uma voz forte, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai, né, como é a expressão do quinto aspecto das cinco solas, né, só lhe deu glória, somente a Deus se dá glória. Então, aqui no versículo 7, nós temos a expressão vindo diretamente de Deus. Adorai aquele que fez o céu. O que é adoração? A palavra adoração no grego, aqui no texto, e a palavra vai se expandir, é claro, em todos os textos bíblicos,
A palavra doxa, né, que vem da raiz dokel, do grego, que quer dizer a glória, como é traduzido, mais comum. Mas o que resume esta expressão de glória? O que é glória? Se alguém pedir para você explicar o que é glória, render-se a Deus e dar-lhe glória. Mas o que é glória? Glória, nós podemos observar esta palavra doxa do grego, que está a todo tempo em todos os textos ao longo da Bíblia, mas doxa significa dignidade, honra, adoração, louvor. Então, é isso que deve se dar somente a Deus. Claro que cada um desses aspectos tem a sua implicação. E a palavra doxa, que é traduzida como glória, o glória, ele junta tudo isso, ele resume. Glória é a junção da dignidade, da honra, da adoração e do louvor. Isto é glorificação. Então, temei a Deus e dar-lhe glória é você se entregar a Deus, e reconhecer a sua dignidade, a sua honra, a sua adoração e o seu louvor. Reconhecer Deus pelo que Ele é, pela sua magnitude, pelo seu poder, pela gratidão que nós temos dele nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Então, glória é a palavra doxa do texto grego, que vai concentrar, né? Ele vai agregar toda essa compreensão de dignidade, honra, adoração e louvor. Então, rendei, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. E aí a outra palavra também, que esta eu já expliquei algumas vezes em outros textos, a expressão temor. O que significa temor? Quando o versículo 7 ele fala que Deus fala em grande voz, dizendo: temei a Deus. Temor significa o quê? Basicamente, as pessoas acostumaram a compreender temor como respeito e obediência. É claro que a palavra também envolve isso, mas num aspecto muito mais amplo, num aspecto muito maior. O que a palavra temor está querendo trazer é um aspecto da expressão grega fobia, né? Fobia. O que é fobia? Fobia é um medo exagerado. Mas o texto não está falando que você deve ter fobia de Deus, medo exagerado de Deus. Não é esse o contexto. A questão é a resposta do que esse medo produz em você. A ideia de que quando você tem fobia de alguma coisa, tem um medo exagerado de alguma coisa, você se torna extremamente zeloso. Se uma pessoa tem fobia de trânsito, ele vai ser muito cauteloso ao dirigir. Se ele tem fobia de algum animal, ele vai ter muito cuidado em entrar numa região de mato onde esse animal possa estar ali. Ele não vai entrar de qualquer jeito. Então, a palavra temor, expressão temor, é voltado para essa atenção ao zelo. Temer a Deus, como a gente costuma dizer, temer a Deus, o que quer dizer isso? É tudo que eu for fazer, todas as decisões que eu for tomar, eu tenho que parar primeiro e pensar se aquela decisão, se aquele gesto, se aquilo que eu vou fazer é aprovado por Deus, se Deus está caminhando comigo, se ele vai, de fato, aprovar aquela decisão, aquela atitude, né? Aquilo que eu estou intencionando fazer, se pelas Escrituras é aprovado por Deus. Então, eu sou zeloso para tomar qualquer decisão, para vestir qualquer roupa, para frequentar qualquer ambiente, para lidar com as relações de trabalho, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é íntegro. Então, nós temos, né, de fato, esta expressão
de temer, mas sempre voltado à resposta do que a fobia faz conosco. E o que a fobia faz conosco é nos deixar zelosos, né? Zelosos, porque nós sabemos que Deus está conosco e Ele quer se alegrar com as nossas decisões, com sabedoria, discernimento, pela direção do Espírito Santo. E para que eu conheça a vontade de Deus, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, eu tenho que estudar para conhecer a personalidade, o caráter de Deus, a sua expressão de vontade, as suas orientações, os seus mandamentos, para que a minha vida, dentro da prática daquilo que o Espírito Santo está me ensinando dentro da Bíblia, seja de fato agradável a Deus. E aí, tudo o que eu for fazer, eu tenho que parar e pensar: Deus faria desta forma? Deus está ensinando, instruindo desta forma, Deus está orientando desta forma. Se eu tomar esta decisão, Deus vai aprovar. Se eu for neste ambiente, Deus estará comigo. Se eu decidir usar um determinado tipo de roupa, Deus vai ficar satisfeito comigo. Eu vou ser um bom representante de Deus, afinal de contas, nós somos embaixadores do reino. O que é um embaixador? É um representante em outro país, em outro lugar. Então, nós pertencemos ao reino de Deus e, como embaixadores, estamos aqui na terra, neste mundo, que a Bíblia mesmo fala, o mundo jaz no maligno, mas apesar desta influência maligna que há no mundo, nós estamos aqui como cristãos representando o reino de Deus. Então, a nossa postura, a nossa linguagem, o nosso comportamento, as nossas escolhas devem ser baseadas na constituição do reino de Deus, que é a Bíblia. Então, temer a Deus quer dizer isso. E eu só vou dar glória a Deus, ou seja, eu só vou realmente me voltar para a dignidade de Deus, para a honra, para a adoração e para o louvor, se eu tiver temor, se eu tiver zelo pela vontade de Deus, pelo ensino de Deus, por aquilo que ele deixou registrado na sua palavra, para que seja a nossa regra de fé e prática. Não adianta ser apenas a regra de fé, tem que ser a regra de fé e prática. Afinal de contas, Tiago já escreve que fé sem obras é morta. Então, eu não posso falar que tenho fé se as minhas obras, as minhas ações, as minhas decisões, a minha postura de vida não é coerente com aquilo que eu estou professando, com aquilo que eu expresso, que eu realmente creio, que eu tenho fé na palavra de Deus. Jesus, ele nos traz um questionamento a respeito disso. E ele fala assim: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Então, para que ele seja Salvador, ele tem que ser Senhor. Para que ele seja Senhor, nós temos que ser obedientes. E a obediência vem pelo conhecimento da sua palavra e pelo zelo de colocar essa palavra em prática. E nós praticamos, por quê? Pela fé. Porque nós cremos absolutamente que a palavra de Deus é verdadeira e tudo o que nós colocamos em prática, nós temos bons resultados, nós temos uma estrutura de vida pessoal muito boa, muito satisfatória, apesar das limitações e dos problemas deste mundo. Então, nós, quando colocamos a palavra de Deus em prática, pela fé, nós colhemos todas as bênçãos e tudo de bom que Deus tem preparado para nós. Assim como se destaca, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, todas essas bênçãos estarão te acompanhando e te alcançarão. Então, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Eu faço aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que foi ensinado por Deus através da sua palavra, e as bênçãos alcançam. Não sou eu que corro atrás dela, é ela que vem até mim.
Então, a expressão aqui de Apocalipse 14, né, no versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, ou seja, a todos nós, todo ser humano. No versículo 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O que é a expressão do juízo aqui que o texto se refere, que ele fala? O juízo está relacionado à ação de Deus na investigação de que se a nossa vida cristã, de fato, está pautada na sua palavra. Se nós andamos de acordo com os seus ensinos, com os seus mandamentos, com as suas regras, com a maneira que ele ensinou para que todo ser humano viva. Nós estamos vivendo debaixo da autoridade de Deus, nós estamos nos submetendo à palavra de Deus, nós estamos nos permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, nós buscamos conhecer mais de Jesus Cristo através da Bíblia, para que a nossa vida seja de fato cristã, porque eu só posso dizer que eu sou cristão se eu reproduzir a vida de Cristo em mim. Assim como o apóstolo Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, essa reprodução da vida de Cristo em mim é que vai dar glória a Deus. Né? Porque quando o filho se comporta da maneira que foi educado pelo pai, a glória é do pai que o educou. A glória é do pai pela sua dignidade, pela sua honra, e a ele é devido a adoração e o louvor, reconhecimento por tudo que ele fez e por tudo que ele é. Então, esta expressão aqui do somente a Deus se dá glória, ela é uma expressão muito direta, de extrema importância para a vida cristã, e nós temos que voltar toda a honra, todo o louvor, toda a dignidade para o nosso Deus, único Senhor Deus, expresso em três pessoas. Nós temos ali o Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, onde diz: ouça Israel, o nosso Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Este Senhor triuno, que está expresso na pessoa do Pai, do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Também nós temos o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que é o início dos 10 mandamentos. O versículo 3 é o primeiro mandamento, e ali está dizendo o quê? Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos que Deus seleciona para que nós façamos o mínimo da sua vontade. O versículo 3 de Êxodo 20, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É assim que está na tradução. Eu gosto da expressão hebraica do texto, trabalho com linguística e gosto da expressão hebraica, porque o verbo no hebraico não é o verbo ter, é o verbo ser. Então, a tradução melhor não é não terás outros deuses diante de mim, mas é não seja outro Deus diante de mim. Porque se Deus orienta de uma forma, ensina de uma forma, instrui de uma forma, e eu faço diferente daquilo que Deus está instruindo, é porque eu estou considerando que a minha compreensão, a minha decisão, o meu entendimento é melhor do que o de Deus. Por isso que eu estou fazendo diferente daquilo que ele ensinou. E se eu estou fazendo isso, eu estou me fazendo de Deus. E Deus, o primeiro mandamento que ele dá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, é: não seja outro Deus diante de mim. E aí, na tradução, se coloca ali: não terá outros deuses diante de mim. Talvez até já prevendo a questão da estrutura psicológica humana, em que o ser humano tem a tendência de fazer projeções
a outros deuses, a projeção de si mesmo a outros seres, trazendo divindade a seres que não têm esta divindade. Então, já prevendo isso, é que a tradução acabou ficando dessa forma. Não tenha outros deuses diante de mim. Mas, na verdade, não se faça de Deus na frente de Deus. Ou seja, assim como contribuindo também com esse pensamento, nós temos o texto de Provérbios, onde fala, não se estribes, não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, resumindo de uma maneira simples, deixe Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus orientar você. Deixe Deus fortalecer a sua vida. Deixe Deus conduzir cada passo. Deixe Deus fazer parte das suas decisões, das suas escolhas, porque Ele consegue ver o final das coisas. Nós só conseguimos ver o processo e, no máximo, analisar o que ficou para trás. Mas Deus tem pleno conhecimento do processo e sabe o fim em que vai chegar. Como diz o texto de Jeremias 29:11, onde Deus fala, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para levar ao fim que você deseja. Então, preste atenção na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, e com a sua vida, com os seus pensamentos, com as suas decisões, com as suas escolhas, com as suas amizades, com a sua família, dentro do seu lar, para todas as coisas. Observe se você realmente está dando glória a Deus. Nós temos que buscar esta glorificação em Deus para todas as coisas. E é importante que nós compreendamos desta forma. Então, recapitulando ali as 5 solas, aqui nós temos o fechamento com somente a Deus se dá glória, e se dá glória como? A partir da nossa postura, das nossas escolhas, do nosso pensamento, do nosso jeito de ser cristão, de expressar o cristianismo, de ser cristão acima de tudo, acima da denominação e do vínculo religioso. Deus está acima de tudo isso. A Igreja de Jesus Cristo é formada por adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador e viva na expressão destas 5 solas. Se você é um cristão protestante, nós vivemos dentro desta expressão das 5 solas. Sola gratia, somente pela graça. Sola fide, somente pela fé. Solos Christus, somente por Jesus Cristo, sola Escritura, somente pela Escritura, só lhe deu glória, somente a Deus se dá glória. Então, esta é a expressão do resumo da crença protestante dentro da expressão de fé, e eu posso garantir a vocês que se você se submeter à palavra de Deus, se permitir ser guiado pelo Espírito Santo e fortalecido na sua fé espiritual todos os dias, você será bem-sucedido em tudo aquilo que você intencionar em fazer. Então, que Deus te abençoe de um modo muito especial, abençoe você, a família que você representa, o espaço de trabalho que você está inserido, o seu lar, a escola, se você for um estudante, seja onde você for, que você seja um cristão, representante do reino de Deus, guiado pelo Espírito Santo e com a certeza de que Jesus Cristo está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que estão nos acompanhando e sobre cada família por eles representados. Que o Senhor esteja cuidando dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, também das adversidades, das limitações, das restaurações de saúde necessárias a cada um. Que o Senhor
esteja abençoando pelo teu poder e pela tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, um excelente sábado e uma excelente semana em nome de Jesus.